O príncipe do quarto andar. Lucas. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma porta nova para bater. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei naquele prédio com uma mala, uma caixa de livros e um coração que parecia ter sido pisado por um caminhão. Não era a primeira vez que eu me mudava, mas era a primeira vez que eu fazia isso sozinho, sem ninguém esperando do outro lado da porta. O prédio era silencioso, quase melancólico, mas havia algo reconfortante na sua arquitetura desgastada. Meu apartamento ficava no quinto andar. O elevador era lento, rangia como se estivesse cansado de subir e descer. E foi ali, naquele cubículo metálico, que eu vi Rafael pela primeira vez. Ele estava com fones de ouvido, uma camiseta preta e um caderno de desenhos nas mãos. Quando eu entrei, ele tirou os fones e me olhou. Não foi um olhar qualquer. Foi um olhar que me atravessou. Primeira vez aqui? Ele perguntou, com um sorriso que parecia saber mais do que dizia. É quinto andar. Respondi, tentando parecer casual. Quarto. Bem-vindo ao prédio mais barulhento da cidade. O elevador parou. Ele saiu primeiro, mas antes que a porta se fechasse, olhou para mim de novo e disse: Se precisar de açúcar, café ou silêncio, é só bater. Eu ri. Mas por dentro, algo se acendeu. Nos dias seguintes, eu me peguei pensando nele mais do que devia. No café da esquina, eu o vi de novo. Estava desenhando, concentrado. Eu hesitei, mas me aproximei. Você desenha? Perguntei. Tento. Às vezes é só uma forma de respirar. Conversamos por meia hora. Ele me contou que era artista freelancer, que morava sozinho, que gostava de observar as pessoas sem que elas percebessem. Eu contei que era arquiteto, que tinha largado tudo por causa de um relacionamento que me deixou em pedaços. Ele não julgou. Só escutou. Naquela noite, ele me convidou para uma noite de jogos com os vizinhos. Eu quase disse não. Mas alguma coisa em mim queria estar perto dele. Queria ouvir mais da sua voz, ver mais do seu sorriso. O apartamento dele era aconchegante, cheio de plantas e quadros inacabados. A noite foi leve, divertida. Mas foi depois que todos foram embora que a conexão se intensificou. Caminhamos juntos pela rua deserta. Às vezes, acho que ninguém me vê de verdade, ele disse. Eu vejo, respondi, sem pensar. Naquela noite, eu dormi com a cabeça cheia de possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, eu não pensei no que perdi. Pensei no que poderia ganhar. Rafael. Algumas pessoas entram na nossa vida como uma brisa. Outras, como um vendaval. Lucas foi os dois. Eu sempre fui bom em observar. Desde pequeno, preferia desenhar as pessoas do que conversar com elas. Era mais fácil entender o mundo pelas linhas do que pelas palavras. No prédio onde moro há 3 anos, tudo é previsível. E então veio Lucas. Eu o vi pela primeira vez no elevador. Ele parecia cansado, mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de medo e esperança. Quando perguntei se era a primeira vez ali, ele respondeu com um quinto andar que soou como um pedido de ajuda. Eu quis dizer algo mais, mas só consegui oferecer açúcar, café ou silêncio. Nos dias seguintes, eu o vi no café da esquina. Estava sozinho, folheando um livro como quem procura respostas nas entrelinhas. Quando ele se aproximou, meu coração acelerou. Pouca gente se aproxima de mim. Pouca gente tenta. Conversamos. Ele era arquiteto, recém-chegado, com uma história de amor mal resolvida. Eu ouvi. Não julguei. Só escutei. E gostei de escutar. Convidei-o para uma noite de jogos com os vizinhos. Foi impulso, talvez. Ou talvez necessidade. Queria vê-lo em outro contexto, cercado de risos, longe das sombras que pareciam persegui-lo.
Ele aceitou. E isso me deu esperança. Naquela noite, meu apartamento se encheu de vozes e gargalhadas. Mas meus olhos estavam sempre nele. Quando todos foram embora, ficamos nós dois. Caminhamos pela rua deserta, e eu falei demais. Às vezes, acho que ninguém me vê de verdade, confessei. Eu vejo, ele disse. Nos dias seguintes, ele voltou. Assistimos filmes, falamos sobre arquitetura e arte, sobre medos e sonhos. Durante um filme, nossas mãos se tocaram. Nenhum de nós recuou. Na varanda, sob o céu estrelado, eu disse: Você me faz querer tentar. Tentar o quê? Ele perguntou. Tudo. E então o beijei. Foi suave, verdadeiro, libertador. Mas no dia seguinte, vi Lucas conversando com um homem no corredor. Eles pareciam íntimos. Meu coração afundou. Voltei para meu apartamento e fechei a porta. Não queria saber. Não queria sentir. Mas senti. Passei dias sem vê-lo. Sem ir ao café. Sem desenhar. Até que escrevi uma carta. Não sei lidar com fantasmas. Mas quero tentar com você. Se você quiser também. Deixei na porta dele. E esperei. Daniel. Às vezes, a gente volta só para entender por que foi embora. Eu não sabia exatamente por que fui até o prédio. Talvez fosse saudade. Talvez fosse culpa. Ou talvez fosse só ego. Ver Lucas de novo era um risco, mas eu precisava saber se ele ainda pensava em mim. A última vez que nos falamos foi um desastre. Quando soube que ele tinha se mudado para um prédio no centro, não pensei duas vezes. Subi até o 5º andar. Bati na porta. Ele demorou a abrir. Daniel? Ele disse. Oi, Lu. Posso entrar? Ele hesitou. Mas deixou. O apartamento era pequeno, organizado, com um cheiro de café e mudança. Você ainda pensa em mim? Perguntei. Não como antes. Aquilo me atingiu como um soco. Mas eu merecia. Foi então que vi o outro. Um homem subindo as escadas, com um caderno de desenhos nas mãos. Ele olhou para mim, depois para Lucas. E eu entendi tudo. É ele? Perguntei. Lucas não respondeu. Mas não precisava. Antes de ir embora, deixei um último recado. Espero que ele te veja como você merece ser visto. Na rua, pensei em como o amor muda. Como ele se transforma, se cura, se reinventa. Eu não era mais parte da história de Lucas. E tudo bem. Vó Lúcia. O amor, minha gente, é como planta, precisa de tempo, cuidado e um pouco de sol. E esses dois estavam florescendo. Eu moro nesse prédio há mais de 20 anos. Quando Lucas chegou, eu senti que algo diferente ia acontecer. E quando ele começou a aparecer com Rafael no café, nos corredores, na varanda, eu soube. O amor estava ali. Mas também vi o dia em que tudo pareceu desandar. Um rapaz apareceu, bateu na porta de Lucas. Eles conversaram, e Rafael passou por eles com o rosto fechado. Não falou nada. Só entrou no apartamento e não saiu mais. Nos dias seguintes, o café ficou mais vazio. Lucas andava cabisbaixo. Rafael, ausente. Foi então que vi Rafael descer com um envelope. Ele parou diante da porta de Lucas, hesitou, e deixou a carta ali. No dia seguinte, Lucas subiu. Bateu na porta do 4º andar. Rafael abriu. Eles se olharam por um tempo que parecia eterno. E então se abraçaram. Naquela noite, caiu uma tempestade. O prédio ficou sem luz. Mas no 4º andar,
havia vela acesa e 2 corações se iluminando por dentro. Rafael. Algumas histórias não precisam de finais felizes. Só precisam continuar. Mas a nossa, felizmente, tem os 2. Quando Lucas me disse que ia se mudar para o 4º andar, eu não soube o que dizer. Ele sorriu, aquele sorriso que me desmonta, e disse: 4º andar, agora oficialmente meu. Bem-vindo ao lar, respondi. Desde então, tudo mudou. Ou talvez nada tenha mudado, só ficou mais claro. A rotina ganhou cor. O silêncio virou música. Lucas trouxe suas plantas, seus livros, suas manias. Trouxe também seus medos, que agora dividimos. Ele canta desafinado. Eu desenho enquanto ele lê. E tudo isso é amor. Outro dia, estávamos na varanda, observando a cidade. Ele me perguntou: Você acha que isso é amor? Eu olhei para ele, para nós, pro prédio que nos viu chegar e crescer. E respondi: Acho que isso é casa. Porque é isso que ele se tornou para mim. Casa. Refúgio. Porto. E também tempestade, quando preciso. Porque o amor não é só calmaria. É também vento forte, que nos empurra para frente. Vó Lúcia, a vizinha do 2º andar, nos observa com olhos de quem já viu muitas histórias. Ela sorri quando nos vê juntos. Às vezes deixa golinhos na porta. Às vezes só deixa silêncio. Mas sempre deixa carinho. Daniel nunca mais apareceu. E não é que eu o odeie. Só entendo agora que ele foi parte do caminho, não o destino. Lucas também entende. E isso nos liberta. Hoje, enquanto escrevo isso, Lucas está na cozinha, preparando o chá. Ele canta uma música que não sei qual é, mas que já virou trilha sonora da minha vida. Eu desenho. Não prédios, nem paisagens. Eu desenho ele. Sempre ele. Porque o príncipe do 4º andar não sou eu. É ele. E eu sou só o sortudo que teve coragem de abrir a porta. E se você me perguntar como termina essa história, eu direi: não termina. Porque o amor verdadeiro não tem ponto final. Tem vírgulas, reticências, parágrafos novos. E nós estamos escrevendo o próximo agora.